Olá! O comércio de armas de fogo e munição está proibido no Brasil desde a aprovação do Estatuto do Desarmamento em 2003. Mas a própria lei estabeleceu a obrigação de um referendo popular para manter a proibição. A você, portanto, cabe a decisão contra ou a favor da comercialização para o cidadão comum. Argumentos existem muitos. Na tentativa de convencimento, são utilizados dados de pesquisas e exemplos de outros países, quase sempre para provar que a arma tem relação direta para crescer ou diminuir com a violência ou a estatística de mortes. Reunimos especialistas no assunto para verificar quais são esses argumentos e em que eles se baseiam. Alba Zaluar, antropóloga, coordenadora do Núcleo de Pesquisa das Violências, o NUPEV, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Domício Proença Júnior, especialista em armamentos e segurança, coordenador do Grupo de Estudos Estratégicos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e membro do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos em Londres. Leonardo Arruda, engenheiro mecânico, diretor da Associação Nacional dos Proprietários e Comerciantes de Armas, a ANPCA. E Josefine Bourgois, mestre em Ciências Sociais pela Universidade de Nova York e pesquisadora da área de controle de armas do movimento Viva Rio. Bem, vamos tomar aqui um critério para começar. Nós sabemos que tanto a Josefine como o Leonardo fazem parte de movimentos que têm uma posição marcada. Para que fique claro ao espectador que nós vamos discutir argumentos, vamos de antemão deixar claras as posições. Eu começaria com a Alba, na base do contra ou a favor. Qual é a sua posição para depois a gente discutir os argumentos e aprofundar? Bom, eu tenho que separar duas posições. Uma, a minha posição como cidadã. Eu assinei a petição em que milhares de pessoas pediram que o Congresso Nacional, né, votasse a lei que proíbe a posse e o uso de armas. E isto eu fiz porque nos meus estudos e também enquanto pessoa física, né, essa é uma questão que me preocupa muitíssimo por causa da altíssima taxa de homicídio entre homens jovens, né? Isso vem ocorrendo desde a década de 70, um aumento impressionante no Brasil todo, e especialmente em algumas cidades, não mais apenas nas regiões metropolitanas, cidades médias no interior do Brasil também. Então, essa é uma questão que nós temos que ficar muito atentos. Mas, apesar de tudo isso, é preciso que fique claro que a campanha de desarmamento e essa lei não são suficientes para resolver essa questão. Isso é o que nós vamos ver daqui a pouco. Exatamente. Aí vamos depois tomar nos argumentos disso. Deixa eu primeiro perguntar para o Domício também do seu posicionamento em relação a essa questão. Bom, no primeiro ponto de vista, é inevitável que haja uma questão de paixão envolvida. As pessoas, diante do desespero, às vezes injustificado, às vezes vivido, da situação de violência criminal no nosso país, em vários lugares do mundo, recorrem ao símbolo de que o problema está na arma e que, portanto, proibindo as armas, nós de alguma maneira, mesmo que seja apenas simbolicamente, lidamos com a questão. O problema é que esse gesto pode ser um gesto vazio. Esse pode ser um enorme empreendimento por parte da nossa sociedade, que não só não produz o resultado desejado, como ainda traz outras questões. Pois que então sumarizemos os termos em que nós estamos colocando essa questão. Nós temos uma situação em que diversos pedaços das nossas cidades estão fora do alcance ou alegadamente fora do alcance do Estado. Nós temos um problema real do uso de força das nossas polícias na manutenção da segurança pública. Nós temos enfrentamentos de quadrilhas que as pessoas tendem a associar ao narcotráfico, armadas com armamentos que vêm dos mais diferentes locais do país e que são equivalentes a armamentos de guerra. Nós temos um problema substantivo do provimento da ordem pública e da manutenção da lei no nosso país. Percebam então como é limitado esperar que um referendo sobre a comercialização de armas possa ser mais do que alguns pontos percentuais nas mortes acidentais e nas perdas de armamentos. A questão tem relevância enquanto paixão, mas talvez seja vazia de significado enquanto política pública. Bem, vamos começar então primeiro com a questão do referendo propriamente dito, né? Você, de certa maneira, se esquivou um pouquinho, né, de dizer sim ou não. Você acha que não resolve ser o sim ou não? Você, como cidadão, como cidadão, eu pretendo votar contra. Contra não tenho problema nenhum de colocar a minha posição. Tá bom. Eu acho que estamos fazendo uma coisa que pode até ser bonita
mas ela não cumpre o fim pelo qual nós estamos fazendo. Se a nossa política fosse, vamos eliminar os acidentes domésticos com armas de fogo, há outras políticas que atingem essa meta. Se a nossa política for possuir uma arma do Brasil, será um gesto cidadão controlado de responsabilidade de cada um, a nossa política seria outra. Se a nossa meta é derrubar o crime organizado, desarmar dos seus AK-47, seus AR-15, a nossa política seria outra. Então a pergunta passa a ser, que outro argumento, além da paixão, nós temos por propor um referendo desses com relação à posse de armas pelo cidadão comum? Eu vou aproveitar, então, esse seu posicionamento, que já foi até mais do que sim ou não, para pedir a Josefine um contraponto disso. Ou seja, você acha que é uma questão de paixão ou vocês estão envolvidos no movimento porque acham que isso tem efetiva solução em relação a processos de violência, a diminuição das mortes? Então, a gente não trabalha desarmamento por uma questão de gosto. A gente trabalha com desarmamento porque a gente trabalha na área de segurança pública, a gente trabalha com pesquisas científicas e vem estudado o tema há vários anos e ficou comprovado a questão da arma e sua relação com a questão da violência. O Brasil enfrenta um quadro particularmente, preocupante, onde as armas matam mais de 38 mil pessoas por ano. O Brasil, mais uma vez, é colocado numa posição de campeão mundial de morte por arma de fogo. Foram em números absolutos. 600 mil pessoas. Não, vai lá. 600 mil pessoas entre 1980 e o ano 2000. Exatamente, isso é ao longo de 20 anos. Então, cada ano são 38 mil pessoas mortas por arma de fogo. São quase 100 por dia. Mais uma vez, o grande foco dessa violência, como a Alba falou, é o jovem. A arma de fogo no Brasil é a primeira causa de morte para jovem. Isso, mais uma vez, é uma tragédia enfrentada por poucos países no mundo. A arma de fogo mata mais do que acidente de trânsito. E acidente de trânsito, por exemplo, é uma coisa que é muito fácil de se falar, tem conscientização da opinião pública, você usa o cinto, respeita a limitação de segurança, de velocidade. Então, é um assunto sobre o qual tem consciência. Agora, a questão da arma como sendo um risco para a população ainda fica no campo do achismo, dos mitos, da ausência de dados. Por isso, a importância da gente ter esse debate aqui hoje, a importância dos dados. Existem, há pouco tempo, durante muito tempo, não havia dados, não havia pesquisa. Era uma caixa preta quantas armas tem no Brasil. Há pouco tempo que está se pesquisando isso justamente para sair do mito, sair do achismo e entrar nas realidades comprovadas pelas pesquisas, tanto sobre os danos que as armas provocam no Brasil, quanto sobre esse universo das armas. O Biorio acabou de publicar uma pesquisa muito abrangente, que levou mais de 2 anos, que chama Brasil, as armas às vítimas, que trazem vários desses dados que a gente vai estar discutindo hoje. Então, em suma, você acha que esta campanha tem uma efetiva capacidade de redução do processo, embora não seja a única, você concorda que desarmamento como um todo. Desarmamento são várias coisas e é um passo dentro de um mecanismo que deve ser muito mais abrangente que só desarmamento. Eu concordo com a Rosalba perfeitamente. Então, vamos daqui a pouco até ver o que mais, mas vamos ainda no específico verificar com o Leonardo qual é o posicionamento dele. Você acha que a proibição da comercialização não trará reduções concretas em que pese essas pesquisas apontadas pela Josefine? Nenhuma. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a você e à produção do programa por convidar uma pessoa tão politicamente incorreta como eu para esse debate. Né? A gente está acostumado a ver na televisão um debate onde as duas pessoas concordam com o desarmamento. Então, não é um debate, é um comício. Né? Então, aqui realmente vai ser um debate que eu acho muito interessante. E para já começar botando lenha nessa fogueira, o professor Ibe Teixeira, da Fundação Getúlio Vargas, tem um trabalho onde ele associa a taxa de criminalidade no Brasil com o crescimento do número de televisores na população. Em última palavra, ele conclui que a violência brasileira é fruto da televisão. Eu queria saber o que a professora Alba tem a dizer a respeito disso. Discordo inteiramente. Discorda, vamos lá. Ele fugiu um pouquinho da questão, mas eu volto daqui a pouco a pegar a questão da arma, se diminui ou não. Isso chama-se correlação espúria. Realmente pode ser uma coincidência, um aumento do número de televisores, um aumento do número de armas. Agora, não é uma coincidência o fato de que as armas começaram a entrar ilegalmente neste país, principalmente ilegalmente, não é? Justamente quando se disseminou o tráfico de cocaína no país. Primeiramente como rota e depois como um grande mercado de consumo. Né? O tráfico da cocaína, como de outras drogas ilegais,
torna o uso, né, da arma de fogo um hábito entre aqueles que disputam, né, o controle das redes de comercialização, da rede de comercialização e também o controle militar dos territórios onde estão, enfim, localizados os pontos de venda, né? Então, eu concordo com o Domício no sentido de que, pelos dados que nós temos internacionais, né, no sentido de que grande parte dessas armas, elas vão permanecer desconhecidas. É impossível se calcular, visto que elas pertencem àquela área subterrânea da economia das trevas, né, como já definiu o próprio Domício, e que produz muito achismo, muito chute. Entre esses chutes está um que eu acho extremamente preocupante, que é o fato de que 40% das armas que circulam no mundo hoje, que está na ordem de quase 1 bilhão, né, 600 e não sei quantos milhões, né, são ilegais, pertencem a essa área subterrânea da comercialização. Para situar essa questão, parece que no Brasil são em torno de 17 milhões e seriam legais apenas 1.700.000 por aí. A pesquisa que a gente acabou de concluir comprova que estima que há em circulação, até pela falta de dados comunicados pelos próprios órgãos de segurança. Essa pesquisa foi feita ao longo de 2 anos, onde havia dados, são dados oficiais, onde não havia, são estimativas baseadas numa metodologia do Instituto Suíço, Small Arms Survey, 17.500.000 armas em circulação no Brasil. 50-50, legal e ilegal, entendeu? Agora, uma questão muito importante são 2 coisas. Primeiro, o que é a violência por arma de fogo no Brasil? Ela não é só o fato do crime organizado, do tráfico de drogas. Também existe uma grande parte dela que é a violência interpessoal. E é sobre a letalidade... Toda violência é interpessoal. Então, as pesquisas que há no Brasil são poucas. Posso só concluir? As pesquisas que há nos Estados Unidos mostram que só 15% dos homicídios foram cometidos por estranhos. Dentro de mulheres, só 8% por desconhecidos. No Brasil, temos 2 pesquisas. Uma feita pelo Guaraci Mingardi, na Zona Sul de São Paulo, que mostrou que 56% dos homicídios eram cometidos por pessoas que se conheciam, entre pessoas que se conheciam. Então, existe esse universo de violência interpessoal onde, basicamente, a resolução de conflitos a tiro. E isso que é a grande diferença. E também a outra questão que eu queria marcar aqui é a questão das armas legais e ilegais. Durante muito tempo não se sabia quais eram as armas que circulavam no Brasil, quais eram as armas que matavam, de que tipo, de onde elas vinham. Então, a gente fez uma pesquisa aqui em cima dos dados das armas apreendidas pela Polícia Militar, pela Polícia do Rio de Janeiro, desde 1950 até 2003. Comprovou-se que 75% das armas apreendidas no crime no Rio de Janeiro eram armas brasileiras. Isso quer dizer, fabricadas legalmente aqui no Brasil. E 80% armas curtas, revólveres e pistolas. Não aquelas armas longas. Não é que não existem. Existem. São usadas em quadros particulares, enfrentamentos entre quadrilhas, entre quadrilhas de polícia. Agora, as armas que são usadas pelo criminoso comum são as armas curtas. Isso são 2 coisas muito importantes, porque essas armas são de uso permitido. Então, você controlando isso, está sim controlando a questão da criminalidade. É uma forma, segundo a teoria, de você diminuir. Bem, eu vou ter que fazer um intervalo. Não vamos deixar esfriar o assunto, não. Voltamos já a continuidade do debate.